Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Abra comigo em Gênesis 47, vamos ler juntos. Diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos seus irmãos, aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitemos, que os teus servos habitem na terra de Gozém. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe dos gados que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito numerosa, era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gados e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José. No ano próximo lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele os escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis
o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém. Nela tomaram possessão e foram fecundos e se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não entres no Egito, não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. A palavra de hoje é uma palavra bem objetiva. Aqui nós vimos no capítulo anterior que José, ele recebeu seus irmãos e ele então recebeu seu pai. Então ele conversa com seus irmãos e orienta seus irmãos como eles iriam ser apresentados a Faraó, o que eles deveriam falar. Então nós podemos ter aqui uma base de um verdadeiro administrador. José, ele de escravo se transformou no governador do Egito. Ele pôde administrar todas as finanças. Ele conseguiu administrar 7 anos. Foram aquele tempo de fome e o tempo de fartura. José, então, ele começa aqui a vender a comida que ele tinha ajuntado para aquele povo de outras cidades que estavam perecendo por fome. E nós começamos a ver aqui que Faraó, ele abençoa a chegada dos irmãos e da parentela do pai de José. Então Jacó também abençoa Faraó. E a gente começa a perceber que Jacó começa a ficar já de bastante idade. Então ele faz um pedido para seu filho para que ele fosse enterrado em suas terras. E José, ele então promete a seu pai que assim faria. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção para hoje é para o lado administrador de José, quando ele consegue administrar todos os recursos que ele conseguiu guardar aqui no Egito. E eu quero te convidar a fazer uma análise das suas finanças, a fazer uma análise de você mesmo, como que nós estamos guardando as nossas finanças, como que nós estamos conseguindo administrar os nossos recursos. Será que estamos muito endividados? Será que não temos algumas saídas? Será que os credores estão o tempo inteiro batendo na nossa porta? Eu quero te convidar hoje a colocar as tuas finanças diante do Senhor e a orar, a pedir ao Senhor que venha te ajudar a administrar bem as suas finanças, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Nós precisamos aprender a administrar para que não venhamos sofrer depois com as consequências de uma má administração, assim como o nosso país tem sofrido com a má administração dos nossos governantes.
Eu quero te convidar a pedir a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor para administrar bem os seus recursos, para administrar bem as suas finanças, mas assim como José, ele colocava o Senhor acima de todas as coisas e por isso ele era próspero. Eu quero te convidar a colocar o Senhor na tua vida e para que você venha a ser próspero. Dê o seu dízimo, dê o primeiro lugar da sua vida ao Senhor para que você vá bem. Em nome de Jesus, que hoje eu e você possamos colocar na ponta do lápis todas as nossas finanças para que possamos administrar da melhor maneira possível os recursos que o Senhor tem nos confiado. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que ela tenha mais visualizações por pessoas não crentes. Abençoe alguém com essa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Shalom, shalom.